Alguém pergunta: que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Se alguém pergunta: que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Deixou o mundo com toda a vaidade. Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Amém, Jesus. 53, capítulo 53 do livro de Isaías. Aleluia. Vamos ler só o versículo 1. Glória a Deus. Isaías 53, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim através da boca do profeta, aleluia, usado pelo Espírito Santo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? Oramos, Senhor nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez agregados, reunidos para ouvir o Senhor falar. Fala uma vez conosco, Senhor. Mais uma vez fala conosco, porque somos carentes e necessitados. Faça, ó Deus, nós entender, faça, ó Deus, nós compreender a Tua palavra e assim viver no centro da Tua santa vontade. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém e amém. Pode assentar dando graças a Deus, irmãos, que Ele está aqui para receber a minha e a Tua adoração. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, este capítulo, glória a Jesus, aleluia, vai nos informar acerca de quando o Senhor Jesus caminhava na terra. Nós lemos aqui o versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta parte A deste versículo 1 é uma pergunta. Louvado seja Deus. Aí termina dizendo, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, aleluia, o Senhor Jesus, quando caminhava na terra, aleluia, houve relativamente, meus irmãos, poucas conversões entre judeus. Poucas pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Messias. Poucos aceitaram a Tua palavra. Mas a maioria, ou seja, muitos ficaram contra o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e hoje não é diferente, porque, meus irmãos, aleluia, a multidão é grande, a multidão é grande. Meus amados irmãos, aleluia, para quem não sabe, no mundo em que nós vivemos, aleluia, se for levantar uma pesquisa, meus irmãos, tem mais crentes do que católicos na terra, o número é maior. Mas, meus amados irmãos, aleluia, o Senhor não olha para números. O Senhor não olha, meus amados irmãos, para a multidão. Mas o Senhor olha, meus amados irmãos, aleluia, para qualidades. O Senhor olha para qualidades. Então, meus irmãos, não adianta ter uma multidão e não aceitar, aleluia, andar no centro da vontade do Senhor. Aleluia, não andar na doutrina, não obedecer ao Senhor, não adianta nada. Isto não agrada ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, muitos pegam este capítulo,
Louvado seja Deus, para satisfazer o ego das pessoas. Ah, mas Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. Pelas tuas feridas nós já fomos sarados. Ah, Ele já perdoou nossos pecados. Meus amados irmãos, muitos pegam esse capítulo aqui, meus irmãos, para viver à vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para viver à vontade. Porque, meus irmãos, o povo entende o seguinte: Jesus já fez tudo por nós, então estamos tranquilos. Já vamos para a igreja, somos crentes, tomamos ceia, passamos pelas águas batismais, está resolvido. Meus irmãos, não está resolvido coisa nenhuma. Louvado seja Deus, Ele pagou o preço, sofreu por nós, fez tudo por nós. Meus irmãos, agora nós, a igreja do Senhor, temos por obrigação obedecer os teus mandamentos, obedecer às tuas ordens. Existe princípio que partiu do Senhor Jesus Cristo, e este princípio está desde Gênesis e vai até Apocalipse. Existem pessoas, meus irmãos, aleluia, que estão equivocadas, aleluia, mas Ele já pagou o preço, aleluia, Ele já perdoou nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muitas pessoas acham que não é necessário mais nada. Meus amados irmãos, ainda é necessário a gente buscar a santidade. Ainda, aleluia, é necessário, meus amados irmãos, aleluia, a gente se achegar mais perto dele. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, no versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia, aqui está falando no versículo 2, acerca da humildade do Senhor Jesus Cristo. A origem humana, a humildade que havia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquela raiz, aquele mistério, aleluia, meus amados irmãos, que desceu sobre uma terra, meus irmãos, que estava, aleluia, com uma aridez espiritual, uma terra seca, um povo sem a graça, sem o poder de Deus, sem o conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele desceu nesta terra como uma raiz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Jesus. Este versículo 2 mostra a origem humana, a humildade do Senhor Jesus, quando Ele veio sobre uma terra, num período de grande aridez espiritual. Não é à toa que João Batista veio, meus irmãos, pregando para o povo, e chegando a ponto de dizer para o povo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou da ira futura? Louvado seja a missão do Senhor. Quando fala terra seca, meus irmãos, era a situação espiritual do povo. Senhor. E a minoria, meus irmãos, deu crédito à pregação dos apóstolos. Nós sabemos que era Jesus usando a boca dos apóstolos, era o Espírito do Senhor usando a boca dos apóstolos, aleluia, ou seja, o melhor, dos profetas, como o caso de Isaías. Mas, meus amados irmãos, muitos viravam as costas quando, aleluia, ouvia a palavra. E até hoje tem muitas pessoas virando as costas. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia, Ele foi alguém sofrido quando esteve na terra. Ele experimentou trabalhos, Ele experimentou dores, aflição, Ele experimentou, meus amados irmãos, aleluia, o desamparo, abandonaram Ele experimentou a solidão. Meus amados irmãos, enquanto Ele levava amor, Ele curava, Ele ia atrás das pessoas, Ele amou as pessoas, amou até os teus inimigos, ou seja, aqueles que Jesus nunca teve inimigo, Ele amou até aqueles que odiavam Ele. Louvado seja Deus, Ele percorreu a terra seca. Esta raiz, que é o Senhor Jesus, meus amados irmãos, aleluia, Ele percorreu a terra seca, procurando o quê? Uma terra mole.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele quis, meus amados irmãos, aleluia, se infiltrar. Meus amados irmãos, aleluia, como uma raiz. Vocês sabem, meus amados irmãos, que uma raiz e uma terra seca, e uma terra, meus amados irmãos, pilada, bem batida, meus amados irmãos, esta raiz vai encontrar dificuldade para se infiltrar. E Jesus, aleluia, ele desceu, percorreu, caminhou em uma terra seca, meus irmãos. A aridez espiritual estava terrível, mas lá estava aquela raiz procurando uma terra. Lá estava aquela raiz. Ao mesmo tempo, meus amados irmãos, ele era água, ele é água, comparado como água na Bíblia Sagrada. Lá estava aquela raiz. A aridez espiritual era terrível. Hoje nós vemos, meus irmãos, a aridez espiritual terrível. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o inimigo cauterizou a mente de muitas pessoas. Muitas pessoas estão cegas espiritual, meus amados irmãos, mas esta raiz não faltou, esta raiz está no meio. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, esse versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Uma raiz que muito sofreu, porque terras não queriam aceitá-lo. Meus amados irmãos, terras não queriam aceitar esta raiz, e ele foi perdendo a formosura. Meus amados irmãos, ele foi se desgastando. Ele passou por muito sofrimento, muita tristeza, meus irmãos, aleluia, porque as terras não queriam aceitar. Terra fala de pessoas na Bíblia Sagrada. Como está escrito, terra, terra, ouve a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O versículo 3 vai dizer, ele era desprezado. Desprezado pelas terras. Sim, meu Deus. Aleluia. Que eram as pessoas. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Meus amados irmãos, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Mas quem que desprezavam ele? Aleluia! Quem que desclassificavam ele? As terras secas. Aqueles que rejeitavam a tua palavra. Então, meus irmãos, ele era desprezado, era o mais indigno. É por isso que sempre eu digo aqui, meus irmãos, quando alguém te desprezar, glorifique o nome do Senhor Jesus, é porque você está fazendo a diferença. Glória a Deus. É porque alguém não quer aceitar o teu linguajar. Aleluia. Não quer dar, aleluia, o mesmo testemunho que você dá. Não quer praticar, aleluia, as mesmas boas obras que você pratica. É por isso que vale a pena, irmãos, quando você, aleluia, muitas das vezes, leva um prejuízo aqui na terra, é enganado aqui na terra, você leva prejuízo, é como se alguém, aleluia, metesse a mão no teu bolso, arrancasse o teu dinheiro, você leva desvantagem, aleluia, mas quando você suporta, glorificando o nome do Senhor Jesus, você vai entender, eu estou como o Senhor Jesus, uma raiz em terra seca. Terras que não me entendem, terras que não me compreendem, não compreenderam Jesus, não entenderam Jesus. E quem segue a Jesus, quem é fiel a Jesus, meus irmãos, muitos não irão te compreender. Muitos não irão, aleluia, aceitar os teus conselhos. Muitos não irão querer caminhar no mesmo caminho em que você está caminhando. Nós vemos aqui, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 3. Meus amados irmãos, aleluia, era a recompensa que o povo dava para Jesus. Era, meus irmãos, a ingratidão, a recompensa que eles davam para Jesus, meus amados irmãos, aleluia, era a ingratidão. Jesus amava, Jesus queria ver eles para cima, Jesus queria abrir porta para eles, Jesus queria, meus amados irmãos, matar a sede e a fome espiritual deles, salvar a alma deles, escrever o nome deles no livro da vida. Mas, meus amados irmãos, eles desprezaram a vida.
Eles desprezaram a vida. Sim, meu Pai. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homens de dores. Oh, Deus. Homens de dores. Quanto sofrimento, meus amados irmãos, porque ele veio também como homem. Imagine, meus irmãos, as horas de jejum. Jesus, o homem divino, que dormia pouco, que não tinha tempo para comer, não tinha tempo para beber. Meus amados irmãos, a Bíblia não vai nos esclarecer, mas quem sabe quando ele saía em missões à noite, muitas das vezes, quem sabe, ele tropeçava. Por quê, meus irmãos? Em busca dos ingratos, em busca das terras secas. Era uma raiz. Meus amados irmãos, uma raiz, ela não suporta, ela não consegue correr dentro de uma terra seca, uma terra infértil. Ela não consegue correr, mas ela se esforça para entrar. Aleluia! Meus amados irmãos, aleluia, é como uma planta. Você planta ela em certa terra infértil, uma terra batida, uma terra seca, uma terra que não tem nenhum adubo. Meus amados irmãos, aleluia, aquela planta sofre. E quando você olha ali para aquela raiz, você vai perceber que ela está amarelando. Jesus foi homem de dores, ele sofreu. Meus amados irmãos, se você observar do lado natural, meus amados irmãos, aquela raiz ela vai amarelando a ponto de secar. E quando você olha para a planta ela começa a morrer. E o Senhor Jesus ficou tão desfigurado, tão acabado, sofreu tanto, meus irmãos. O sofrimento dele foi, aleluia, até a morte, e morte de cruz, aleluia, em busca de terras secas. Glória a Deus, aleluia. Ele queria, meus amados irmãos, molhar as terras. Meu Deus. Pois nesta noite abençoada, meus irmãos, aqui neste lugar, nós estamos sendo molhados, aleluia, com esta palavra. Aleluia, Jesus. Deus está nos irrigando. Aleluia. Deus quer ver nós florescer. Deus de maravilha. Nos tempos de Isaías, no capítulo 53, a minoria deram atenção para Jesus. Sim. Ele já profetizava. Há muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava e não deu outra. Quando Jesus, aleluia, se revelou no Novo Testamento. Porque é no Novo Testamento que ele desceu como uma criança. Ele nasceu como uma criança no ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, É verdade, Senhor. no Velho Testamento, Jesus é manifestado na boca dos profetas, dos patriarcas. Mas no Novo Testamento, meus amados irmãos, ele é revelado. E não deu outro. Ele nasceu, Aleluia. cresceu, trabalhou como carpinteiro Oh, Deus. para sustentar a sua família, porque mais tarde José morreu. Então, meus amados irmãos, ele era o mais velho da casa. Ele começou, aleluia, ali a sustentar Maria, a sustentar os teus irmãos. E ele foi crescendo. Chegou o momento de passar pelas águas batismais. Lá nas águas do Rio Jordão tinha bastante pessoas, terra seca. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, lá na beira do Rio Jordão, aleluia, tinham terras que aceitaram a palavra, e a raiz, aleluia, ela se infiltrou, a raiz penetrou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mas ali tinha terra seca. E Jesus viu aquela situação. Sim, Senhor. Quando o Senhor recebe o Espírito Santo envia ele para ser tentado lá no deserto, 40 dias, 40 noites. Meus amados irmãos, meditem, pensem comigo. Oh, Deus. Como que ficou o semblante de Jesus lá, meus irmãos, no deserto? Deus vivo. O diabo lutou, pelejou contra Jesus lá no deserto. Sim, 40 dias jejuando. Aleluia. Ficou desfigurado ou não ficou? Ficou magrinho ou não ficou? Sim. Ficou desnutrido ou não ficou? Sim. Aceitou esse sofrimento por causa de terra seca? É, Senhor. Meus amados, quem ama as almas sofre como Jesus. Deus, aleluia. Porque
igreja já verá as almas libertas, em comunhão com o Senhor, mais perto do Senhor, meus irmãos. Mas muitos não aceitam e nos rejeitam, nos abandonam. Mas vamos glorificar a Deus, porque aconteceu primeiro com Jesus. Amém, é verdade, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os homens escondiam o rosto de Jesus. Os homens desprezavam Jesus. Os homens não faziam caso de Jesus. Quantas pessoas hoje não fazem caso de Jesus, desprezam Jesus? Mas estão glorificando, estão louvando, tomando ceia, estão cultuando. Meus irmãos, uma vez que a pessoa se afasta do mandamento, uma vez que a pessoa não anda na doutrina do Senhor, meus irmãos, eles estão escondendo o rosto, eles estão desprezando, não estão fazendo caso do Senhor Jesus, porque Jesus é a palavra. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 13, aleluia, João nos informou que Ele é a palavra. Diz aqui o versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, no versículo 4. Muitos pegam, meus irmãos, aleluia, glória a Jesus, como está escrito no versículo 4, que Ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Muitos param por aqui, meus irmãos, e acham que não precisam de mais nada. Estou enfermo, estou com dor, estou com um problema para ser resolvido, mas eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai fazer, aleluia, porque está escrito. Irmãos, Ele faz, está escrito, é uma realidade. Só que, meus amados irmãos, o primeiro passo não é do Senhor. O primeiro passo, meus amados irmãos, é do homem. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então tem pessoas que lêem essa parte e falam, não precisa isto tudo, aleluia, para ser abençoado. Não precisa isto tudo para Jesus tocar em mim e a porta se abrir e eu ser curado. Irmãos, muitos acham assim, mas estão enganados. Nós precisamos agradar o coração do soberano. Nós precisamos agradar o coração do divino Salvador. Aleluia. Não havia salvação na terra, Ele veio, sofreu por causa das pessoas. E hoje, irmãos, em toda a terra não tem ninguém inocente. Por que não tem ninguém inocente? Porque eles têm Bíblia. Meus amados irmãos, eles têm Bíblia, mas eles estão visando multidão. Eles estão visando movimento. Mas a igreja do Senhor Jesus quer chegar mais perto do Senhor Jesus, aleluia, não somente para avisar, mas para sentir o mover do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Para ouvir a voz do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 5 diz assim, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Meus amados irmãos, não existe em base bíblica, vamos, aleluia, simplesmente ir para a igreja, simplesmente cultuar, simplesmente invocar o nome dele, está resolvido. Irmão, não existe em base bíblica para isso. Aleluia! Mas a base bíblica é chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, no Velho Testamento, o primeiro passo, aleluia, ninguém pode negar, o primeiro passo foi de Jesus, mas não havia salvação, porque os homens não queriam acreditar na palavra de Deus, aleluia, que estava na boca dos profetas. Então precisou o Senhor Jesus descer, se manifestar, dar o primeiro passo, se apresentar para os homens. Mas mesmo assim, irmãos, quando Ele surgiu em pessoa, quando Ele se revelou, foi a minoria que o aceitaram como Messias. Foram a minoria que aceitaram a Tua palavra. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aleluia, estavam desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas quando o pastor apareceu, meus amados irmãos, para transformar bodes em ovelhas, muitos não quiseram ser ovelhas.
mas escolheram serem moles, desprezando, virando o rosto para Jesus. Abandonaram Jesus, não aceitaram como Messias. Jesus para eles era como se não fosse ninguém. Mas, meus irmãos, mas se manifestou um pequeno remanescente. Desde Gênesis, desde o início de toda a história bíblica, sempre se manifestou um pequeno remanescente, e até hoje tem um pequeno remanescente, glorificando o nome do Senhor Jesus e dando crédito à tua santa palavra da salvação. Deus, aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Olha aqui o verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus Pai permitiu isto. Estávamos como ovelhas desgarradas, mas Deus Pai enviou o seu Filho, mas o Senhor fez cair sobre ele, ou seja, o Deus Pai fez cair sobre o Senhor Jesus a iniquidade de todos nós, de nós todos. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus tomou nossas enfermidades, tomou nossos pecados. Nós que era para morrer crucificado no lugar dele, meus amados irmãos, aleluia, ele tomou o nosso lugar. É verdade, Senhor. É como Barrabás. É como Barrabás, meus irmãos. Era Barrabás que era para ir para a cruz. Era ele que é para ser crucificado. Meus amados irmãos, ele era profano. Louvado seja a missão do Senhor, cheio de pecado. Mas não, meus irmãos, aleluia, escolheram Jesus. Aleluia, deixaram o profano e levaram para a cruz o santo. Levaram o Senhor Jesus. Ele tomou o lugar de Pilatos, irmãos, ou seja, ele tomou o lugar de Barrabás. Irmãos, ele tomou o nosso lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. As enfermidades, as dores que afrontam o povo, afrontam até o povo fiel do Senhor, meus irmãos, é por causa do pecado de Adão e Eva, mas Deus vem fortalecendo o teu povo na terra. E não vai cair por terra nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nós não vamos morrer sem antes Deus completar a tua grande obra. É, glória a Deus, aleluia. Mas muitos se acomodaram. Sim, meu Pai. Muitos se acomodaram. Versículo 7 diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, no versículo 7. No meio de tanta angústia, tanto sofrimento, meus amados irmãos, ele já contemplava a mim e a você, antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. Glória a Deus. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse que contemplou Jeremias. Antes de Jeremias ser gerado no ventre da mãe, ele disse que já tinha contemplado Jeremias. Antes de ser gerado. Glória a Deus. Antes de ser formado. Sim, Senhor. Escolheu Jeremias para o adorar. Escolheu Jeremias para profeta das nações. Aleluia. Meus amados irmãos. Aleluia. Eu quero ficar até aqui nesta palavra nesta noite. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Muitos desprezaram, e que eu e você não venham ser a mais uma a desprezar a palavra de Deus. Mas vamos chegar mais perto dele. Ele sofreu tanto para alcançar a nossa alma. Ele já fez a parte dele, agora vamos fazer a nossa parte, aleluia, para entrar pelos portões celestiais. Glória a Deus. Ele sofreu para chegar e assentar à destra do Pai. A destra significa a direita. Ele está assentado à direita do Pai. Glória a Deus. Ele sofreu, meus irmãos. Aleluia. E é necessário a igreja fiel sofrer aqui na terra também. Sim. Ela vai sofrer porque o mundo não aceita ela. É, meu Deus. Ela vai sofrer porque o linguajar dela, meus amados irmãos, é um linguajar limpo. As obras dela são obras limpas, obras que agradam a Deus. Então ela vai sofrer na terra, vai ser caluniada,
irão se afastar dela. Aconteceu isso com Jesus. Está registrado no Evangelho do Senhor Jesus em João. Aleluia. Basta o discípulo ser como o seu mestre. E o nosso mestre está aqui nesta noite. É Ele, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos teus discípulos, nós somos a tua igreja. Vamos se identificar com Ele. Sim, aleluia. Sabe o que é mais importante? O mais gostoso para nós, irmãos, é que em cada sofrimento tem uma bênção. Aleluia. Em cada sofrimento tem uma vitória. Verdade, Senhor. Porque em cada sofrimento de Jesus, Ele estava chegando mais perto da cruz. Sim, Estava chegando o momento da agonia. Mas estava chegando, aleluia, perto da hora da consumação. Estava chegando perto da hora, oh glória a Deus, meus amados irmãos, de morrer do Calvário, ser sepultado pelos contradizentes e no terceiro dia triunfar, ou seja, no terceiro dia ressuscitar. Aleluia. Sofreu tanto, mas Ele triunfou e hoje Ele vive e reina para sempre. Meus amados irmãos, vamos glorificando o nome do Senhor. Na hora da tristeza, na hora da alegria, em tudo, vamos glorificando o Senhor, porque a vitória final está chegando. Aleluia. A vitória final está chegando. Sim, aleluia. Basta não desprezar a palavra santa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se coloca de pé, não está tão gostosa a palavra nessa noite, mas eu paro por aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Deus que possa abençoar a todos meus irmãos presentes, irmãos e ouvintes que, aleluia, glória a Jesus, acabou de ouvir esta palavra, glória a Jesus. Deus que possa abençoar a todos, que todos possam ter uma boa noite, que todos possam ter vitória em nome do Senhor Jesus. Eu desejo no nome do Senhor Jesus e profetizo bênção, vitória, livramento para todos vocês. Mas uma coisa eu digo, meus irmãos, uma coisa eu digo, vai depender da posição de vocês na presença de Deus. Amém? Se mantém firmes na presença de Deus e todas as muralhas Deus vai derrubar para vocês passarem. Amém? Deus que abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.